dois pesos, duas medidas, sensacionalismo, militância. Isso tudo parece ter saído do Projac, onde se passa o Big Brother Brasil. Mas não é. Isso é o nosso judiciário. Vem comigo que você vai entender do que se trata. Fala galera, Talarico na área. Eu sempre digo, uma coisa que mais irrita a gente são os canceladores, o povo do politicamente correto. E por quê? Porque o discurso deles não se sustenta na primeira oportunidade. Hoje veremos isso claramente. Acontece que esse tal discurso moralista não saiu do Big Brother, saiu de um dos ministros da mais alta corte do país. Vamos aos fatos. Em fundamentação de foto ocorrida no dia 9/2/2021, esses dias atrás, referente ao pedido do ex-presidente Lula, que pedia acesso às mensagens vazadas da Operação Lava Jato, o ministro Gilmar Mendes indignou-se com a possibilidade do ex-juiz Sérgio Moro ter possivelmente adiantado algum tipo de decisão do processo que estava sob sua tutela. E eu digo possivelmente porque, apesar de terem tido perícia nas mensagens, essa perícia não verificou a autenticidade dessas mensagens. Na verdade, o que a perícia verificou é o seguinte: a partir do momento que a polícia pegou essas mensagens, garantiu-se que não foi alterado dali para frente, então, mas não se garantiu que as mensagens não foram alteradas dali para trás, entendeu? Então pode ser que essas mensagens sejam verdadeiras ou manipuladas. Acontece que 4 dias depois, ou seja, nenhuma semana depois do voto que ele deu no referente ao acesso do Lula na operação das mensagens vazadas, ele deu uma entrevista na UOL, na data de hoje, no dia 13/2/2021, em que ele relembrava um caso antigo que ele conversou com a ministra Rosa Weber, e na época ele se referia ao processo da votação do habeas corpus 152752, que era o habeas corpus impetrado pelo Lula, também na época referente à prisão de segunda instância. Todo mundo deve se lembrar, isso aconteceu em 2018. Esse habeas corpus do Lula era referente, pedia que fosse mudado o entendimento do Supremo Tribunal Federal para que não houvesse a possibilidade de execução da prisão enquanto não se esgotasse os recursos. E na época foi uma votação apertada e perdeu por 6-5, ou seja, ele pôde ser preso, né? Só que, segundo o Gilmar Mendes confessou nessa entrevista, ele disse que em conversa com a ministra Rosa Weber, ela teria adiantado para ele que nessa votação do HC, naquele HC do Lula, ela votaria negativo, não aceitaria o HC. Porém, na época, também existia rodando no STF um processo, uma ADC 44. O que significa ADC? É uma ação direta de constitucionalidade. É uma medida que alguns titulares podem entrar com essa ação, que é para dizer que uma norma está correta de acordo com os parâmetros da Constituição. E nessa época, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, entrou com o HC pedindo que fosse declarada a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Então, pelo que ele confessou na entrevista com o UOL, teria ele e a Rosa Weber confessado o voto um do outro do que eles fariam em cada um dos processos, ou seja, tanto no HC quanto no ADC, se fosse votado. Então, ele estava fazendo a mesma coisa, teoricamente até pior, porque no caso do Moro, por enquanto, as mensagens nem foram verificadas, se é verdade ou não. Já no caso dele, ele está confessando que, de fato, eles confirmaram, eles trocavam figurinhas sobre o que eles iriam votar. O certo não é eles fazerem isso no STF. O certo seria cada ministro ter a sua própria convicção. E daí a maioria dos votos vai formar um acórdão. Mas eles não poderiam, teoricamente, combinar votos entre eles. E aparentemente ele confessou que isso existe, né? E é lógico que sim, que a gente sabe na nossa cabeça que isso existe.
mas fica pior quando é dito às claras. E, como ficou confirmado pelo julgamento que foi finalizado em 7 de novembro de 2019, tanto Gilmar Mendes como a Rosa Weber votaram favoravelmente ao ADC número 44. A pergunta que fica, será que eles vão anular o julgamento? Mas já que estamos falando de cancelamento, de politicamente correto, de faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, vamos lembrar mais um pouco de outros fatos? Em 2017, vocês podem pesquisar aí no Google, no YouTube, vai ter em todo lugar, vazaram conversas do Gilmar Mendes com o senador Aécio Neves. Até aí tudo bem, eles podem conversar entre eles. Porém, acontece que na época existia um processo que investigava o Aécio Neves e estava no STF, e quem era o relator daquele processo era o Gilmar Mendes. Então, assim, o juiz que vai julgar o processo de alguém liga para a vítima, para o réu, no caso, né, para o réu, combina com ele, conversa com ele, várias coisas. Ele se declarou suspeito na época? Não. Ele achou isso normal. Na época ele não achou nada de errado. Para ele, se tratava de mensagens completamente republicanas, né? Então, assim, o ministro da mais alta corte, pelo que parece, é mais um que podemos colocar na trupe dos canceladores, do politicamente correto, daqueles que falam uma coisa, mas fazem outra. Ele está cobrando uma postura estritamente correta e dentro dos parâmetros legais, do mais rígido parâmetro legal, sendo que ele não faz o mesmo. E já tivemos outras oportunidades, também teve um processo do Barata, que se eu não me engano era padrinho de casamento da esposa dele, alguma coisa assim, e ele não se viu como suspeito, sendo que a lei determina que se você for amigo íntimo ou inimigo capital da pessoa, você é suspeito para votar. Mas então, aí fica a dúvida. Para o Gilmar Mendes, quando é motivo de suspeição? Quando a gente é amigo do réu? Quando a gente tem parente com o réu, parentesco com o réu? Ou só tem suspeição quando o juiz é um desafeto pessoal nosso? E eu sempre digo e repito, pior do que uma má decisão, um mau julgamento, uma má jurisprudência é a existência de um ambiente de insegurança jurídica. É a pior coisa. Todo mundo que é do meio jurídico ou que mexe com a economia sabe, a pior coisa que existe no Brasil é a insegurança jurídica. Porque eu mesmo, como advogado, e muitas das vezes eu não tenho como dar uma certeza para um cliente meu. Por mais que tenha jurisprudência favorável, decisões favoráveis, eu não posso dar uma certeza para ele, porque um juiz decide uma coisa, o desembargador decide outra, o STF cria lei. Então, a pior das coisas é a insegurança jurídica. E quem promove mais insegurança jurídica no nosso país? O STF. Então, se a gente tem insegurança jurídica no país, é culpa do STF. Bom, por hoje é só isso. Como eu vi esse vídeo do Gilmar Mendes, eu não tive como resistir, fiz uma análise aqui rápida, só para apontar uma contradição dele mesmo em menos de uma semana. E é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreve, compartilha, faz todas essas paradas aí. E como eu sou um bom talarico, não tenho um bordão ainda, então eu vou usar o dos outros. O óbvio é óbvio só para olhos bem treinados. E vamos questionar tudo.